Você está no Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil. Saudações para você, meu querido professor, minha querida professora, você que acompanha o Arco 43 Podcast. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem-vindo. Cole conosco, porque hoje o tema é um tema difícil, é um tema complexo, mas é um tema que infelizmente está sendo falado e precisa ser falado, infelizmente está ocorrendo esse tema, né? Então é uma questão que nós precisamos discutir, que é qual o papel da escola na prevenção quando nós falamos sobre a violência contra as meninas, contra as mulheres. A escola tem um papel nisso? É claro que tem. Todos os professores sabem que nós precisamos ter uma postura, ter uma política, ter conhecimento para lidar, mas eu sei que mesmo nós sabendo o que nós precisamos fazer, a gente ainda falta um pouco dessa forma, né? Mesmo sabendo que precisamos ter atitude, ainda falta um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de ação, talvez, ou o que será que falta? E para esse momento, para essa discussão, temos aqui um elenco de alto garbo e elegância, sempre sentada à minha destra, minha querida Regiane Taveira, que está no meio da escola há muito tempo, viu diversos movimentos e tenho certeza que sabe da necessidade de discutir, de falar, de conscientizar sobre o tema da violência, especialmente contra as meninas e contra as mulheres. Como é que você tá, Rê? Vamos para esse papo? Bora, Keller, e que papo, não é? Acho que você colocou muito bem quando você destaca assim, a escola é lugar para isso? Gente, a escola é um lugar tão privilegiado e tão importante para a gente trabalhar com isso. Todo mundo sabe aqui que eu sou diretora de uma escola de anos iniciais, né? Minhas meninas chegam lá com 6 aninhos, e eu falo que quando elas colocam os pés na escola, já é momento da gente começar a cuidar, proteger e ensiná-las também a fazer isso, não Uhum. é? Só que eu vou parando por aqui, Keller, porque a gente tem uma pessoa para lá de especial, que eu tenho certeza que ao final deste episódio nós vamos falar: nossa, dá para fazer tal coisa, dá para fazer tal coisa. Tenho certeza que ela vai nos ajudar muito. Perfeito, perfeito. E realmente temos aqui uma pessoa que é muito preciosa para essa discussão, que está aqui com a gente hoje, a Jane Reulo. Ela vai nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre essas questões. Temos alguém que discute, que trabalha com a questão de gênero, tem a base acadêmica para isso, inclusive, dei uma olhadinha qual foi a dissertação de mestrado da Jane, e ela já discute um pouco dessas questões, né? Já tem esse trabalho falando sobre educação, tecnologia e a discussão sobre o gênero, permeia também a discussão sobre essa violência que está ocorrendo. Então é muito bacana. Quero lembrar que a Jane, ela é mestre em educação pela PUC São Paulo, foi professora e diretora da Rede Municipal de São Paulo por mais de 20 anos, atua como especialista em políticas públicas no Instituto Unibanco, já atuou em diversas outras frentes também, envolvendo cultura, envolvendo desenvolvimento com as pessoas, envolvendo o público, envolvendo gênero, envolvendo mulheres, ou seja, é alguém que está muito ativa nessa discussão, é alguém que estuda e que pode trazer aquela base acadêmica e aquela base que às vezes falta para o professor, que não devia faltar, mas que às vezes falta, né? Jane, muito obrigado por topar estar aqui com a gente, é um prazer estar recebendo você. Tá pronta para esse papo que eu sei que ele é difícil e cada vez mais necessário? Sempre pronta. Primeiro agradecer o convite, sempre bom estar conversando, falando, trazendo esse gênero, essa pauta de gênero para as pessoas poderem discutir, porque é um pouco o que vocês trouxeram, né. A gente fala na escola, a gente não fala? A escola é organizadora da rotina da sociedade, então a gente precisa falar sobre gênero, porque essas relações de gênero estão na sociedade. Então a gente vai falar sobre isso e fico muito feliz de vocês terem me chamado para essa conversa. Perfeito, muito obrigado. E você, meu querido professor, minha querida professora, fique conosco, porque nós já começamos o papo. Spot 1. O Brasil registra ano após ano números alarmantes de violência contra as mulheres. E esse cenário começa muito antes da vida adulta, que é quando nós normalmente acabamos ouvindo notícias muito difíceis, né, envolvendo mulheres adultas, mulheres jovens, mas desde criança muita coisa já acontece.
Casos de assédio, exposição, humilhação e violência simbólica já fazem parte do cotidiano de muitas meninas dentro e fora das escolas. Ao mesmo tempo, discursos misóginos ganham força, muita força entre adolescentes, impulsionados por conteúdos online, por comunidades digitais e movimentos que distorcem os debates sobre gênero, sobre relação, criando uma realidade realmente paralela aonde muitos dos meninos, dos nossos jovens, acabam imersos, né? Grupos masculinistas que dificultam muito a discussão e a relação entre gêneros também. Não se trata de episódios isolados, isso é importante que você, meu querido professor, entenda. Nós estamos falando sobre uma cultura que ela existe e que ela está presente na escola e na sociedade brasileira. E quando essa cultura entra na escola com muita força, ela não chega como um tema distante, ela aparece na linguagem, na relação, no dia a dia, na brincadeira, nos conflitos e muitas vezes no silêncio diante de situações que deveriam ser interrompidas pelo adulto que está ali presente, que é o professor. Não dá para a gente esperar também que todos os estudantes vão saber o que fazer nessa hora. O professor é o adulto da relação, né? E diante desse cenário, uma pergunta se torna inevitável. Qual é de fato o papel da escola na prevenção da violência contra meninas? E mais do que reagir a casos extremos, como formar uma cultura de respeito, de escuta e de responsabilidade desde cedo? Porque a nossa sociedade é construída nas escolas. E no episódio de hoje, nós vamos discutir como que a escola pode atuar de forma ativa na prevenção, no reconhecimento de sinais e na formação de estudantes mais conscientes. E por que esse trabalho começa muito antes de se tornar visível na sociedade ou mesmo visível na sua escola. E para começar esse papo, Regiane Taveira, quero perguntar para você que está na escola já há muito Olá. tempo. Faz bastante tempo que você está na escola como professora, morou na escola, né, como caseira, atua como diretora já há um tempo, atuou como coordenadora há muitos anos. Rê, há quanto tempo você sente a urgência de discutir e de falar sobre violência contra as meninas? Keller, eu acho que desde quando eu era estudante. Já acontecia, já estava Já presente. aconteci, já estava presente, né, pensando ali, que eu faço meus anos iniciais na década de 80, quanta coisa a gente falava e ninguém nem dava importância, não é? Só de você olhar e falar: "Olha, fulano tá rindo de mim, fulano falou não sei o quê da minha mãe", né, é o que a gente ainda vê hoje, tá? Por isso que eu estou fazendo essa relação. E que Sim. aí, não é uma coisa que a gente fala: "Não é nada". Não é alguma coisa. Quero te escutar. O que está acontecendo? Então, desde que eu era estudante, quando eu me torno depois professora, em meados de 90 e pouco, eu falo, o escutar esta menina, né? E olha aqui, minha escola hoje inserida, né, na periferia de São Paulo, Uhum. já comentei isso, e o quanto que é difícil, não é só o aluno, né? Estou falando do menino, quando ele faz uma brincadeira que a gente não pode deixar, não é brincadeira, né? E aí você chama a família para conversar, e aí você entende tantas coisas, porque o pai também vira e fala: só foi uma brincadeira. Então, não é simplesmente o aluno, né? Você vai quebrando paradigmas ali com este aluno, com a família. Olha, não é brincadeira, né? Porque senão aquela coisa vai crescendo. Aí você fala, nossa, Rê, aos 6 anos, dos 6 aos 10, lá, 11 que você trabalha, acontece e acontece todos os dias. Então, a gente não pode deixar. Por isso que a gente tem que pensar sempre na prevenção. Quais trabalhos nós vamos fazer? Né? Parece uma Uhum. coisa boba, eu vou falar que vocês podem até dar risada, mas uma coisa tão boba e que mudou algumas coisas, né? A gente percebeu mudanças quando eles estão indo para a merenda. Pegar a merenda. Você fala assim: primeiro as meninas. Gente, eles vão, mas por quê? E não sei o quê. Gente, deixa as meninas irem primeiro. Sabe, parece uma coisa bobinha. E eles vão olhando, é mesmo, então Tem uma primeiro as resistência, meninas. né? Tem muita, muita, né? Sim. Mas não é no sentido de só porque elas têm que ser primeiro, não é isso. É no sentido deles começarem a respeitar, de talvez, tenho certeza, né, muitas das famílias que a gente tem ali, o próprio, né, chefe de família, a gente sabe que não trata nem bem a esposa, ou enfim, às vezes até a própria mãe. Então, se a gente não for trabalhando coisas que parecem bobas, que não são,
você não vai vendo mudança, porque eles são pequenos ainda. A gente consegue ir inserindo ali pequenas coisas, né? E eles vão mudando sim de atitude. Por isso que eu falei, né, do começo aqui da escola, o potencial que a escola tem. A escola tem um potencial gigantesco. É que a gente tem que saber escutar, saber ouvir, saber observar. Gente, durante um intervalo, você observa tantas coisas, né? Então, você tem que estar com um olhar super atento, com uma escuta super ativa. É o tempo inteiro, para que nada passe. E você fala, Regiane, passa? A gente procura não deixar passar, porque uma brincadeira, ela vai gerando tantos problemas, então é cortar e prevenir, né? Que eu sei que daqui Uhum. adiante a gente vai falar de algumas coisas para fazer, mas prevenir também, não é? Não é esperar chegar no limite. Bom, Kelly, espero que eu tenha respondido, né? Mas é o que eu falo. Não, A gente, perfeito. desde o início, né? Desde que a gente olha para a escola, quando a gente reúne um monte de pessoas, cada uma com um tipo de cultura, com um tipo de educação, com um tipo de valor, a gente começa a ter que fazer um trabalho o tempo inteiro de Uhum. prevenção, de escuta, de mudanças de hábitos que não são fáceis. Então, é o tempo inteiro muito trabalho, e desde que eu me conheço como estudante. Perfeito, Rê. Eu queria mesmo começar com essa questão, porque muitas vezes a gente tem essa impressão de que hoje a coisa está muito visível por causa de rede social, né? Por ter uma organização, inclusive, de grupos que defendem ou que incentivam determinados tipos de violência nesse momento, então parece que fica mais vocal. Porém, é uma realidade que se arrasta há muito tempo. E eu vou puxar agora para você, Jânio, com uma questão, porque eu acho que você tem uma visão que ela é muito sui generis, assim. Por que que eu digo isso? Porque você atuou no micro, como diretora, como professora da rede municipal, né? A Regiane também é diretora da rede estadual. Eu sou professor, né, da rede estadual de São Paulo e de escolas particulares. Mas você também atuou num macro muito grande, trabalhando com o Instituto Unibanco, trabalhando como integrante do grupo de trabalho intersecretarial, né, de educação de direitos humanos. Você tem uma visão macro de políticas públicas que chegam ou que não chegam na escola. Então, eu acho que é uma visão que ela é diferente do que às vezes o professor tem. Então a minha pergunta agora vai ser a seguinte: quando a gente fala sobre violência, é muito visível se pensar em violência física, naquele empurrão, ou mesmo uma violência verbal, né? Naquela ofensa, naquela fala que ela é ofensiva. Mas você, nesses 20 anos dentro de escola, nesses muitos anos fora da escola, mas ainda trabalhando com educação, de uma visão mais macro, que tipo de violência simbólica, muitas vezes invisível, você também percebe? E que muitas vezes isso existe e ela muitas vezes é tratada como uma brincadeira, como uma coisa de adolescente. E é isso mesmo? Como que o professor tem que tratar principalmente essas violências invisíveis? Eu, como professor, sei o que fazer com o empurrão, desce para a secretaria, sei o que fazer com a palavra, né? Como que o professor pode lidar, como o professor pode olhar, esse tipo de violência realmente existe, é uma preocupação imaginária que o professor tem muitas vezes? Como que você vê essas questões? Eu acho, que você trouxe um ponto extremamente relevante, que é aquilo que é dado visibilidade. Então, vamos pensar um Uhum, iceberg. A gente vê só a pontinha. Então, quando você traz que as redes sociais, a mídia, essa violência dos noticiários está aparecendo, é porque isso é um iceberg. Isso é só a pontinha, tem muita coisa lá embaixo. Infelizmente, a escola tem a responsabilidade de combater, mas ela tem uma responsabilidade na construção disso. E acho que é um pouco que eu queria trazer, mas que também dialoga com esse ponto do que nós devemos fazer e, principalmente, o que nós não devemos fazer no nosso cotidiano. A escola, e alguns autores trazem sobre isso, ela tem um processo que a gente chama de aprendizado da separação. Quando a gente começa a falar fila de meninos, filas de meninas, espaços de meninos, espaços de menina, ou quando uma menina vai para a quadra, porque ela quer na hora do intervalo brincar, e os meninos empurram, e ela cai, e ela volta para o professor de educação física, e ele vai falar assim: mas também, por que você estava lá com os meninos? Eu coloquei ali a bola de vôlei para vocês brincarem, né? Eu coloquei ali a corda para vocês pularem. Por que você quis ir brincar com os meninos? Eles são assim. Então, eu acho que um ponto dessa violência é como a nossa didática vai para um processo de aprendizado da separação. Quando a gente reforça e responsabiliza as meninas das consequências delas estarem nos lugares que, por uma questão de gênero, a gente estabeleceu que é um não lugar.
Então, eu acho que essa visibilidade ela deve se dar primeiramente naquilo que a gente faz habitualmente como educador e como educadora. A primeira vez que eu comecei a construir algumas palestras com professores de educação infantil, Regi, eu perguntava para elas assim: por que vocês fazem fila? Aí algumas já não fazem, as que fazem, eu falo: vocês fazem fila de menino e de menina? Por quê? Não sei. Então, tipo, assim, você precisa ter uma intencionalidade pedagógica em fazer essa divisão. Ela não está visível, mas ela existe, ela está abaixo daquela linha do iceberg. É porque ela entende que a fila dos meninos vai ajudar a controlar, porque meninos são incontroláveis, as meninas são mais comportadas. E aí a menina, quando ela vai brincar de correr, de pular, que ela rala o joelho, quando ela volta, ela, você está parecendo um moleque. Então, essas questões baseadas em gênero, antes de falar, eu falo mais para frente, cara, mas antes de falar sobre o que a gente deve fazer, a gente precisa olhar a nossa prática pedagógica e pensar naquilo que a gente precisa parar de fazer e que está É verdade. contribuindo para esse aprendizado da separação. Perfeito, perfeito. E tem muita coisa que Perfeito. às vezes a gente fica nessa situação, né, Rê? Sim, sim. E é muito legal, Jane, quando você traz essa questão. E a gente escuta mesmo. É por que que você estava lá brincando com os meninos? Não tem, né? É uma coisa. E aí eu sempre brinco, eu falei, eu que sempre brinquei com os meninos, né? Porque eu soltei pipa, andei de carrinho de rolemã. Eu falo que assim, eu era um moleque, né? Sempre fui. Então, eu acho que assim, e essa questão da fila, Jane, olha que coisa, né? Eu, no meu TCC da pedagogia lá atrás, eu tratei sobre isso, né? Era uma coisa que já me incomodava. Essas coisas parecem, é o que a gente comentei aqui, parece que são pequenas, elas não são, né? Porque você está fazendo ali já uma divisão. Né? Lá eu brinco, né? Quer jogar futebol? Vai jogar futebol. Quer brincar de ping-pong? Vai brincar. É todo mundo junto e misturado. Né? Os Regi, riscos. É, posso contribuir um pouquinho com o que pode, você pode, traz? Que não é só pode. o problema, você foi uma menina que brincou com os meninos, ou seja, você, pela organização da sua família, ou pelos educadores com os quais você estava sobre a Os regência, cuidados. né? Você não teve limitação de experiência de vida. Porque o grande Isso problema, é e isso eu ótimo. trato na minha dissertação, é que quando a gente limita experiências de vida baseado em gênero, a gente não limita só a forma de conviver, a gente limita também formas de aprendizagem. Então, as Sim. meninas Boa. que vão mexer pouco com engenhoca, com brinquedo, com bola, com brinquedo que ela tem que subir, que ela tem que locomover, que ela vai lançar, que é normalmente o universo dos brinquedos do menino, ela perde experiências de aprendizagem. Quando ela vai para a engenharia da matemática, que é isso que eu fui pesquisar, por que, que as meninas não entram na poli, na engenharia? É porque é isso, parece que é profissão de menino. Então, a escola começa a limitar espaços de experiência, né? E aí ela começa a limitar também formas de aprendizagem. E isso vai repercutir lá nas escolhas profissionais, né? Os dados que eu trago, e olha que são dados de 10 anos atrás, quando eu fiz meu mestrado, são dados que indicam assim, as meninas vão para as profissões de cuidar, então elas vão para o magistério, elas vão para a enfermagem, e aí os meninos vão para as outras experiências onde você tem criação, onde você tem experimentação. Isso são limites que a gente, como da escola, vai estabelecendo. Como a Regi trouxe, o medo da família não é esse. O medo da família são vários, né? Mas a gente está limitando experiências profissionais, por exemplo. A Uhum. gente está criando, que é aí que eu acho que é o grande perigo que essa violência está nos mostrando, situações onde, primeiro, como o exemplo que eu dei, eu responsabilizo a menina por estar invadindo o espaço. Primeiro, eu delimito o espaço. Ó, esse é um espaço, e junto com o espaço vem o comportamento. Então, isso é um espaço, isso é um comportamento que não pode acontecer com as meninas. E quando ela fura esse espaço ou ela deixa de cumprir esse comportamento, a responsável é ela. Se a menina passa por um processo de violência, e nós vivenciamos alguns na mídia agora, a pergunta das pessoas é assim: ah, mas o que ela estava fazendo lá? Ah, mas por que ela foi? Ah, mas também, se ela usar essa roupa, ah, mas sempre você responsabiliza a menina. E aí vamos pensar no raciocínio que é um raciocínio que é, valida a violência. Se eu tenho uma norma estabelecida e aquela norma não foi cumprida por uma determinada pessoa, quem merece a punição essa pessoa que não cumpriu a regra. A violência da mulher
ela sempre é justificada pelos homens que são violentos como: "Ah, mas ela não quis, não deixou, não me quis, não cumpriu". A gente está sempre a violência ela responde a uma responsabilização da mulher por uma interpretação equivocada de que ela rompeu um compromisso da sociedade, não é dela. Ninguém diz que a Regina não podia jogar bola com os meninos, mas se ela jogar e ralar o joelho, quando ela chegar em casa, ela vai ouvir. Também o que você estava fazendo com os meninos? Né? Eu não vou falar assim, não, vamos conversar com os meninos, porque esse jogo tem que ter um corpo a corpo, mas um corpo a corpo que respeite tanto as meninas quanto os meninos também. Né? As relações precisam ser atribuídas no respeito, não no respeito se for do gênero tal. Essa questão de estabelecer na norma de relações interpessoais a questão do gênero, ela é oriunda, ela é quem faz a marcação da validação da violência, porque a responsabilização fica da menina. Então, essas questões, né, de receber a punição começa com a fala do professor, da professora, dizendo por que você estava lá, e ela termina nos casos de feminicídio. Perfeito, perfeito. Importante falar isso, porque muitas vezes acaba que a própria escola, então, pela sua estrutura muitas vezes impensada, né? Você está só reproduzindo algo que você aprendeu trocentos anos atrás, que talvez tenha tido um motivo lá atrás, mas que esse motivo se perdeu, né? O sentido na sociedade, por você não ter essa intencionalidade pedagógica. Muitas vezes é a própria escola, então, quem está validando essas diversas violências que acabam naturalizadas por não ter essa prática de reflexão do professor. Dá para entender por esse lado, Jane, também? Sim, é sempre um processo, e a minha provocação, quando você me diz assim, o que que a gente precisa fazer, e eu provocando, dizendo, vamos pensar no que a gente está fazendo, porque eu Sim, não mudo o meu modus operandi se eu não analiso aquilo que eu faço. Qualquer perfeito. mudança de prática demanda uma reflexão sobre a prática existente. Eu preciso olhar o que eu faço, por que eu faço daquele jeito, no que está imbuído ali, metodologias, né, a ciência da pedagogia, mas também a questão das minhas crenças, dos meus valores, o que enviesa aquela minha ação. Se eu não faço esse processo, eu não tenho como mudar a minha prática, porque aquilo ele está impregnado no meu fazer. Então, a minha provocação, quando você me diz o que a gente precisa fazer, eu falei, primeiro, vamos olhar o que a gente está fazendo, porque o que a gente está fazendo tem uma estrutura, ele está abaixo dessa linha do iceberg. Eu também não tô vendo, eu estou só reproduzindo. Quando uma professora, eu vou contar uma história rapidinho, porque eu gosto de, quando eu era diretora, eu me aposentei no MEMEI, uma escola de educação infantil, mas eu fui diretora de EMEF, uma escola de adolescentes. Mas na EMEI que eu vivi a experiência mais marcante em relação a essa questão do gênero, que eu acho que é onde a gente, sem essa reflexão pedagógica, começa a reproduzir essas questões. Então, a gente tinha um varal assim, cheio de fantasias. Eu comprei um monte de fantasia e deixa lá, e eles brincavam com 4, 5 anos com fantasia. Eu estou voltando da Secretaria de Educação com aquele monte de papel, a parte burocrática administrativa que me cabe desse latifúndio também, um corredor comprido do estacionamento da minha sala. Estou lá carregando isso junto com a minha secretária, que foi comigo trazer os papéis. Aí me passa na frente assim, um menininho de 4 anos com aquela roupa da Frozen, aquele vestido azul da Frozen, né? Let go. Passa correndo assim, let go, let go. Ai, que legal, estão brincando com as fantasias que eu tinha comprado há pouco tempo. Logo em seguida, numa fração de segundo, passa a professora dele correndo atrás dele. Mas por que a fulana está correndo atrás do menino? Aí eu dou meu material para minha secretária e falo assim, vai guardar isso daí que eu vou atrás dela e falo, onde você vai? Ele vestiu o vestido da Ana, né? Que eu acho que é a personagem vestiu o vestido da Ana. Eu falei assim, cadê as suas outras crianças? Ela tinha deixado as crianças sozinha no parque ali, brincando com as e tinha ido correndo atrás do outro. Aí eu parei para ela, por que você está correndo atrás do fulano? Porque ele colocou o vestido da Ana. Por que você está correndo atrás do fulano? Porque ele pôs. Aí ela parou. Aí a minha segunda pergunta foi: qual o problema dele usar o vestido da Ana? Tá com uma formiga? Tem alguma coisa? Mas e se o pai dele vê? Falei, vamos fazer o seguinte: volta para suas crianças, deixa ele dar, porque ele foi dar a volta no pátio inteirinho, adorando, esvoaçando, let it go, let it go. Falei, amanhã a gente vai conversar sobre isso na nossa reunião pedagógica. Porque tinham tantas camadas ali que só de eu Sim. fazer a provocação inicial de uma pergunta, ela já entrou em pânico.
Então, se eu não faço processos formativos onde eu ajudo esse professor, tanto com a camada da pedagogia, mas com essa camada do viés cultural que nos estruturam como sociedade racista, misógina, machista, ela não vai mudar a prática. Não adianta eu, como diretora, chegar, né, passar o caderno de comunicado. Você tem, né, o caderno de comunicado? Caderno de comunicado. Assina aí, gente. A partir de agora, você vai mudar. Então, Keller, eu acho que a gente precisa mexer, como você começa a fala dessa nossa conversa, dizendo assim, é doloroso, é difícil. A formação também é difícil. É a mesma coisa. Diretores, assim, como a Regi, que chega, vamos conversar, bota na mesa, vamos falar. Mas eu tenho esse diretor que também tem medo de falar sobre isso, porque as Sim. famílias vão colocá-lo. Então, eu preciso ter formações na camada dos professores, mas eu preciso conversar com os gestores, os coordenadores pedagógicos sobre isso também. Falar sobre gênero, né? O que te enviesa a questão de gênero e o que você entende? Porque senão ele vai ter dois papéis. Ou ele silencia, e ao silenciar, ele reforça o que já está naturalizado. E aí a gente vai criando esse aprendizado da separação cada dia mais forte. Perfeito, perfeito. Realmente é uma questão de muitas camadas pra gente pensar. Nesse caso, por exemplo, ela é literalmente uma fantasia, né? Tava se vendo como um personagem, não era nem uma roupa, para uma roupa pro dia a dia, não era nem uma, é uma questão, e a professora entra nesse desespero A muitas neura, né? vezes, né? Na neura. É difícil, Isso. trabalhoso, né, Rê? É porque ainda a gente vê muita coisa, brinquedo de menina e brinquedo de menino, Sim, que dói, né? Dá vontade de você. São crianças, eles têm que brincar com tudo que tá ali, tudo, vivenciar tudo, ter o direito, né? Aliás, está muito claro lá na BNCC da educação infantil, as experiências, né? Eles precisam disso. Só que acho que a Jane, acho, não tenho certeza, a Jane traz uma questão importantíssima, né, que a gente bate nessa teclinha aqui também, Keller, formação. sim, Né? sempre. E você trabalhar com formação, né, a Jane destaca essa questão. Tem muitos gestores que realmente eles têm muito medo de falar sobre determinados assuntos, porque também não estão, né, buscando essas formações. Eu falo que para a gente trabalhar nesse mundo hoje, século XXI, a cada 6 meses você tem uma demanda diferente de pessoas que estão chegando e antes a gente fazia, né? Você tinha um olhar assim, daqui 1 ano, 2 anos. Não, gente, agora é o tempo inteiro. As mudanças elas acontecem muito rápidas. Então, nós, gestores, temos também que estar em formação o tempo inteiro. E para trabalhar estas formações continuadas lá na escola, são muitas vertentes. Né? Você tem que. São muitos. Eu falo que as urgências, elas são muitas, então você tem que ir elencando. Peraí, vou começar por aqui, o que esse professor precisa, né? E também falo, né? E destaco aqui: há professores que já fazem trabalhos excelentes. Usem estes professores, porque tem práticas maravilhosas. Né? Então a gente. Não é, eu falo, brinco, não rouba a prática dele, mas traz esse professor, ele vai apresentar o que ele está fazendo. Né, às vezes a pessoa se sente um tanto insegura e você tem pessoas ali maravilhosas que podem te ajudar, Sim, né, com relação a essas demandas que a gente tem aí infinitas. Eu falo, eu destaco sempre que a gente, quando você trabalha com formação na sua escola, é automático que os professores, os docentes vão virando formadores. É muito legal. perfeito, Eles vão, perfeito. tenho tal ideia, olha isso, Rijane, dá para fazer tal coisa, Jane, dá para trazer tal coisa, porque eles já também criam um hábito de buscar, de também trabalhar aquilo que a gente está achando que é difícil. Real. E assim, talvez a gente consiga lidar com essa questão de que parece que muitas vezes, para o sistema escolar como um todo, ela só atuar quando um caso explode, quando alguma coisa já é um problema muito grave, assim, em vez de tentar construir para poder agir preventivamente, para poder destravar essas questões. E a gente está conversando aqui sobre a possibilidade da formação ser o que vira essa chave, né, na gestão do dia a dia, né? Acho que essa é a atenção, certo, Jane? Essa violência que nós vemos hoje explodir, e muito, ela sempre existiu, ela estava presente, ela começa a ter mais visibilidade, ela não vai se resolver com uma palestra ou só com uma campanha. É importante fazer as campanhas, é Uhum. importante fazer as palestras, quando acontecem os casos extremos, tudo bem. Mas a gente entender que essa violência ela é baseada em tradição e costumes. Né? Quando a gente vê casos como o que aconteceu
com a Ângela Diniz, né, que agora a mídia traz, ou quando a gente vê a legislação brasileira em algum momento aceitar termos como defesa da honra, então a gente entende que tradição e costume vem embasando isso. A escola só contribui porque ela também é baseada em tradições e costumes, né? E a gente sabe o quanto que mudar tradições e costumes da rotina da escola já é difícil. Imagina a escola como incidência na das tradições e costumes da sociedade, né? Então, vocês estão dentro da escola, a frase que a gente sempre escuta quando vem com alguma proposição é: "Ah, mas a gente sempre fez assim". Não, mas nessa escola sempre foi desse jeito. Então, fazer mudanças, um caminho que a Regiane traz que é entre pares, formação entre pares, né? Os colegas falam assim: "Ó, isso que você está falando é difícil, sim, mas eu fiz desse jeito. O que que você acha?". Eu não gosto muito de usar o termo boas práticas, porque o que a gente faz na escola é o possível. Então, o possível dentro daquele contexto, naquela escola, naquela região, foi esse. Vamos falar sobre isso? Esmiuçar o dia a dia, as dificuldades. Ah, eu tenho um menino que conta piada machista o tempo todo, e aí toda a turma, né, vai na dele, isso está reforçando. Como é que a gente discute isso? Eu falei, olha, a gente tem tempos para esses meninos e meninas falarem sobre os seus problemas? Quando eu fui diretora na IMF, né, na Escola de Ensino Fundamental, a gente fazia assembleia de turma toda semana. Tinha uma caixa, eles colocavam o papel de forma anônima, porque como são problemas sensíveis, eu preciso anonimizar a questão. Porque quando ela Boa ideia. chega na visibilidade, é porque já explodiu. Mas ela está acontecendo lá, Keller, como você falou, e a gente não está vendo. Então, se eu tenho uma assembleia de turma toda sexta-feira com o oitavo ano A, aquela menina do oitavo ano A que está percebendo um assédio ou uma violência, ela escreve no papelzinho e fala assim, ó, tá, e a gente constrói com eles. Não vai colocar o nome, nós vamos falar do problema. Está acontecendo, e a gente põe na pauta. Gente, situação assim. Eu lembro de uma situação que era um menino que ele estava, e aí quando a gente botou na roda, os outros meninos falaram assim: isso é coisa de babaca, isso não tem nada a ver, não sei o quê. Aí ele falou assim: mas não está acontecendo mais, não. Aí eu falei: não está acontecendo mais, não. Eu tenho que falar do problema, da cultura e não da pessoa, porque eles ainda estão num processo de construção de identidade, eles são, como a gente fala, né? Eles olham e repetem. Então, eles estão no momento ainda que eles estão procurando referências entre pares. Não adianta o professor Keller, por mais legal que ele seja, é o professor que todo mundo gosta, é o professor de história, que chega lá, todo mundo, é o professor de educação. Não adianta a gente falar. A gente vai atingir um ou outro. É entre pares, principalmente na adolescência. Então, eu preciso ter espaços sistematizados, organizados, com metodologia, com intencionalidade pedagógica, para que eles possam discutir os problemas e a gente vai tomando decisões em assembleia, aí coloca no cartaz a turma do oitavo ano A decidiu o quê? Piadinhas relacionadas à questão de gênero são consideradas... Eles decidiram, eu só estava lá mediando, organizando. Quando acontecer, e a gente... Aí, né, cara, você chama a diretora, ela vai rege lá para o corredor. Oi, oitavo ano A, tudo bem? Então, eu soube que está acontecendo uma situação assim, chegou, né, para mim, e eu estou vendo aqui que vocês, numa assembleia, decidiram que não. E aí, tudo bem? É isso mesmo? A gente vai decidir uma coisa e depois não vai? Então, você dialoga com eles as posturas dessas tradições e costumes que estão na camada da escola e estão na camada da rua. A escola ainda é oportunizadora dessa discussão. A sociedade não está dando conta, a gente está no fla-flu, né? O tempo todo na briga, no É embate. verdade. A escola consegue organizar ainda, sistematizar espaços de reflexão sobre as questões, sem buscar culpados, sem crucificar ninguém, sem trazer peso, né? Porque na igreja de fulano isso pode. Isso tudo eles vão discutir, né, de uma forma assim, reflexiva, sem se agredir mutuamente. Aí isso é o que a escola tem que oportunizar. Quando aconteceu, vai rolar uma campanha, vai acontecer vamos fazer uma palestra, vamos fazer uma caminhada em volta da escola, tudo bem. O ideal é não chegar ali, né? A gente conseguir antecipar isso antes. E para isso a Regiane trouxe esse ponto. São espaços sistematizados de escuta, de diálogo, de reflexão, de falar sobre dores e de forma coletiva tomar decisões, fazer acordos, não vamos fazer mais isso. Eles vão fazer? Vai, aí a gente retoma. A gente não tinha Os combinado, a gente acordos, tinha né? conversado, o que vocês acham? Então, são processos diários, intencionais e envolvendo todos os educadores. A gente vai ter Uhum. como gestora que enfrentar
essa mediação com os meninos e meninas e entre os funcionários. Eu vou ter o professor que faz piada, né, que fala, mas é isso mesmo. Também, aí é outra camada, né? Aí eu como administradora de pessoas, gestão de pessoas. Mas eu também vou fazer isso, vou fazer reunião sistemática com os meus professores, vou conversar, vou trazer o professor que faz para dialogar. Então, são processos que eles demandam espaços de troca, espaços de reflexões e transformação, tanto na camada do profissional de educação, como na camada dos estudantes, e aí, algo que a Regi trouxe também, na camada das famílias. Pauta de reunião de famílias não é só falar mal dos meninos do 7º A. Por Pauta de favor, reunião né? de família não é só falar do cano ou da merenda, é a gente discutir uma questão da violência das mulheres, as decisões que a escola vai tomar. A escola não pode ter uma regra onde a roupa de educação física é baseada de uma forma para as meninas e de outra para os meninos. Porque se elas virem de top, vai provocar os meninos. Isso tem que ser pauta de reunião de pais. O uniforme de educação física é para o conforto e mobilidade. Não está pautado em gênero. Né? O cabelo não pode ser. Então, essas questões que baseiam tomadas de decisão em gênero, elas são reforçadoras dessa nossa estrutura misógina e violenta que cai lá no feminicídio. Então, estou só fazendo uma provocação de responsabilização mesmo, mais daquilo que a gente está fazendo, daquilo que a gente está deixando de fazer, ou aquilo que a gente está fazendo. A gente precisa olhar para isso e sistematizar. Tem que ter intencionalidade pedagógica na nossa ação. Perfeito. Eu achei maravilhoso porque nessa sua forma de pontuar aquilo que não está sendo feito, também está sendo levantada diversas formas como o professor pode agir nesse não feito. Um exemplo, né, quase de manual que você trouxe aqui para gente, Jane, foi o fato de falar baseie as suas decisões, não uma decisão monocrática né, ordem do diretor, são decisões coletivas. Baseie as suas falas, as suas pesquisas em material que existe. Pesquisa, professor, diretor, coordenador, dá uma olhadinha nos diversos repositórios que você tem, que você vai ter diversas discussões sobre educação, como, por exemplo, o mestrado da Jane, que vai te ajudar a orientar com ali uma orientação bibliográfica, ciência, evidência que está sendo discutida. Ai, mas eu não sei se eu posso conversar sobre essa forma. Teve uma lei, a Lei 14.164, acho que de 2021, que alterou a LDB falando sobre a prevenção de violência contra a mulher ser um tema transversal. Então você tem uma lei que pode te embasar dessa forma. Você levanta autores que te embasam dessa forma. Você trabalha no coletivo com o seu grupo de professor, com o seu grupo gestor e na decisão dos estudantes. Então não é o diretor que acordou um dia de manhã e resolveu fazer alguma coisa. Não é o professor que acordou um dia de manhã e resolveu fazer alguma coisa. E, mas parece um trabalho longo. Sim, sim, é um trabalho longo. Né? Mas parece um trabalho complexo. Sim, educar não é, né? Não é fritar ovo, fritar pastel. É um trabalho longo mesmo, é um trabalho que precisa de coragem. Mas se essa coragem não tiver nos professores, nos educadores, nos gestores, vai estar onde, né? Você vai esperar um milagre vir da sociedade? Não é exatamente assim que funciona, porque toda a sociedade vai passar pela escola também, né, Rê? Perfeito. E a Jane, você, né, traz essa questão. É uma Fantástico. construção no dia a dia, né? Não é, hoje nós vamos fazer. Não, gente, é todo dia esse diálogo, essa escuta, essa reflexão. E às vezes você vai ter que voltar um passo atrás, mudar algumas coisas. É reflexão o tempo inteiro sobre o que nós estamos fazendo, não é? A cada detalhe mesmo. E acho que, né, quem escuta aqui sabe o quanto que eu gosto de aproximar as famílias desse trabalho da escola, Uhum. porque quando eles estão conosco, vai ter um outro que não vai estar, gente, está tudo bem, faz parte. Mas quando a gente tem uma grande maioria apoiando o trabalho, primeiro, entendendo o trabalho da escola, eles precisam entender este trabalho. Sim, explicar, olha, estamos fazendo isso, por isso, por isso. Acho que a Jane também destaca uma coisa que eu falo há muito tempo, que reunião de pais é você explicar o que nós estamos fazendo. Né? Tanto que quando a gente está Você fazendo não pode conselho, expor, né? não, a gente está fazendo conselho de classe, eu fico, esse pai vocês querem conversar? Esse pai precisa, essa família entende? Porque nem, Uhum. gente, há coisas que tem que ser fora da reunião de pais. Reunião de pais é explicar como esse professor está trabalhando, o que a gente pode ajudar esses alunos no próximo bimestre, né? Quais são os projetos, enfim, né? É o momento de falar do trabalho da escola e do trabalho dos alunos, o que eles avançaram.
Aqueles que a gente precisa contribuir mais, que eu falo, não é que andaram menos, é que eles precisam de mais ajuda, assim como às vezes eu preciso, você precisa, enfim, a gente chama à parte. Então, o quanto que é importante essas famílias compreenderem o trabalho, claro, de forma clara, o que a escola está fazendo, para trabalhar as diversas questões que estão aí emergindo o tempo inteiro. Eu acho Perfeito. que um ponto que eu gostaria de caminhar também, é que a violência ela é uma resposta a um conflito interno de alguém, né. Então, quando alguém arremessa uma bola para acertar na sua cabeça, é uma forma que ela tem de lidar com aquilo. Então, a nossa sociedade, ela responde ao conflito de uma forma violenta. Então, só que o conflito existe, ele é inerente ao ser humano. Então, um ponto que a gente precisa ver, nós como educadores, a gente está criando tempos e espaços também de reflexão de como é que eu resolvo os conflitos, né? Que a gente chama de mediação de conflitos. A violência contra o gênero, ela dá a impressão que ela está aumentando, porque também você não tem mais um silenciamento na sociedade sobre os conflitos que aconteciam às quatro portas, Passado, às né? quatro paredes dentro de casa. Então, quando o pessoal, né, usava, a gente ouviu isso que é mais antigo, em briga de marido e mulher não se mete a colher, é por conta disso, né? A gente entendia que conflitos internos dentro de casa eram de responsabilidade de quem estava lá dentro dessa casa. A sociedade evolui num aspecto que fala, opa, peraí, esses conflitos também nos dizem respeito. Da mesma forma que um conflito numa família, de estabelecer rotinas dentro com as crianças, era permitido bater nas crianças, né? Uma forma da gente organizar, né? Eu estou botando disciplina. Então, uma forma de disciplinar os filhos era batendo nas crianças. A sociedade entende e fala, não, que é isso? O ECA vem, né? Eu tenho uma professora que ela falou para mim, eu conto a história, mas não conta quem. Ela fala assim: depois do ECA eu não consigo mais dar aula. Eu falo, minha filha, como é que você dá aula? Pelo amor de Deus. Então, assim, a nossa sociedade ela vem evoluindo na sua percepção de que muitos conflitos que eram resolvidos de forma X, Y, Z não deve acontecer. A resolução do conflito baseado em gênero, ele ainda traz o peso do baseado em gênero. Então, mas é porque então a gente precisa trazer assim, sempre vão acontecer conflitos na nossa sociedade? Vão. A gente, como escola, como é que vai educar os nossos estudantes para resolver isso? A campanha que faz assim, não é não, ela traz uma questão de como é que eu resolvo um conflito de não aceitação pelo outro. Fui lá para querer, recebi um não, vira as costas e vou embora, vou para o outro. Isso não é simples para um menino de 13 anos que não construiu ainda a sua autoestima aceitar. Aí você tem um grupo que começa a dizer assim: ó, se você recebeu não, você dá um cacete, você bate. A forma de você lidar com isso é com violência. Valida. Então, é essas as questões. Eu não posso dizer para um menino assim, trate bem uma mulher. Eu preciso falar para o menino assim: como você reage à rejeição? Como você se sente quando você é rejeitado? Um passo antes, né? Tem que ser um passo antes. Eles precisam ter espaço para serem ouvidos, para dizer assim: o meu sentimento é esse. A Régia que trabalha com crianças pequenas, 4, 5 anos, os seus são mais velhinhos um pouquinho. Os meus são de 6 a 10, 6 a 11, os anos iniciais. Eles já estão num momento que eles Tá. conseguem já nomear seus sentimentos, mas eles precisam aprender isso. Eles não sabem o que é raiva, o que é medo, o que é dor. É tudo uma coisa só. Então, um adolescente, ele entender que a rejeição é um sentimento interno dele, não é responsabilidade do outro. Entender que eu fui rejeitado e isso me fazer mal é algo que eu preciso trabalhar internamente. É um desenvolvimento de autoestima. Quando um grupo fala assim, se você foi rejeitada, a culpa é dela, porque ela tinha que se aceitar, porque ela é feminista, não sei o que, não sei o que, eu estou dando um nó numa percepção da sociedade de resolução de conflitos. Ora, se eu entendo que os conflitos são inerentes ao ser humano, eles estarão lá, como é que nós estamos ajudando os meninos e meninas a lidarem com os seus sentimentos frente ao enfrentamento de um conflito? Porque se a sociedade foi ajudando as meninas a perceberem que receber uma cantada, alguém tocar no seu corpo, isso está errado e você tem o direito de reagir dessa forma, o que eu estou fazendo com os meninos? Para ajudá-los a entender também como é que esses conflitos que são inerentes ao crescimento
quando ele enfrentar, como é que ele vai reagir? Então, são pontos que eu estou trazendo que antecedem mais o que eu preciso fazer. A gente precisa olhar o que a gente está fazendo e descer outras camadas nas quais a gente não mexeu um pouco. Só dizer para o menino respeita, ainda está responsabilizando a menina e dizendo, ó, ela vai passar de top na sua frente e você tem respeitado. Então, assim, por que você acha que uma menina usando um top é algo que lhe dá o direito de invadir o espaço dela, de passar a mão, de falar alguma coisa? Ele precisa pensar sobre isso, porque ele está agindo no embalo dos outros ou influenciado. Então, eu preciso ter espaços. De novo, a gente precisa ajudar, a gente como sociedade, a gente escola, precisa ajudar toda a sociedade a refletir, a trocar, a quebrar silêncio, a ter conversas difíceis sobre as nossas relações baseadas em gênero. Perfeito, perfeito. Eu acho que quando a gente começa a conversar sobre esse papel da escola, essa questão de pontuar os sentimentos é algo que é muito importante. Inclusive, professor, professora, está aqui me acompanhando. Não é incomum você encontrar homens adultos que não conseguem nomear os próprios sentimentos, tá? Isso não é incomum. E que dependem muitas vezes de uma amiga, de uma mãe, da terapeuta, da colega, da esposa, para tentar entender o que está sentindo. Por quê? Porque não foi educado, não trabalhou com isso e já passou o tempo também, viu, gente? Lembrando que ninguém aqui é obrigado a educar marmanjo também não, porque, né, nosso trabalho é com Perfeito. as criancinhas, é com os pequenos, ali sim é o nosso trabalho. Mas é uma questão que ela é muito importante para a gente falar. E eu queria lembrar só uma coisa, que muitas vezes pode ser que o professor, novamente, ele se sente com dificuldade. Formação, professor. E não adianta esperar que vai cair do céu também essa formação, porque a gente já viu que ela não vai. Então é importante você ir atrás, é importante você se munir de materiais didáticos ou materiais que te ajudam também a fortalecer essas discussões. Eu acho que isso é relevante. Já está quase dando o nosso horário, Jane, mas eu não posso sair daqui sem fazer uma pergunta para você, até associada à tua linha de pesquisa também, que é quando a gente pensa sobre tecnologia e gênero. Eu não posso sair sem essa discussão. Porque, principalmente quando você fala do ensino médio, que é uma das áreas em que eu atuo, ela é algo que nos assusta muito. Porque nós temos comunidades online, algoritmos que estão bombardeando adolescentes com discursos misóginos, como já mostrou os estudos da UFRJ, né, que está mascarados de humor muitas vezes, e muitas vezes a escola não sabe como lidar com essa educação midiática. Nós estamos nesse momento correndo atrás de um bonde que já está andando, para falar sobre como lidar com esses grupos, como lidar com esse eco de voz de violência que o menino encontra muitas vezes nesses grupos distantes, com avatares, o conforto que ele não encontrou na escola, na família, o acolhimento que ele não encontrou, é um acolhimento do errado, né? Um acolhimento do ódio, um acolhimento daquilo que há de mais nefasto, assim, que está sendo cultivado muitas vezes nesses grupos. E aí a minha questão, eu acho que eu não poderia sair daqui sem fazer essa pergunta também, que tipo de orientação ou de olhar que nós podemos ter para a escola abordar melhor esse lidar com tecnologias, com educação midiática de uma forma mais crítica, para não alimentar também essa cultura de violência? Eu acho que tem duas camadas. Uma é a camada legal, né? É, é, que algumas pessoas podem interpretar como censura. Não é censura. Existe um limite de idade para você ser exposto a determinados conteúdos. Criança pira, o Uhum. adolescente ele vai surtar dependendo dos conteúdos que ele vai ser exposto. Então, aquela ideia do pai, da mãe, de deixar eles à vontade no quarto, acessando tudo, é extremamente perigoso. A gente precisa ter um rigor de seleção do adulto em relação àquilo que os meninos e as meninas têm acesso, que as crianças. A gente não pode partir daquele pressuposto que ele está dentro de casa, no meu quarto, olhando o celular, que ele está seguro. Então, esse é uma camada. Então, como é que a escola ajuda? Trazendo isso para a pauta da reunião das famílias. Vocês têm ferramentas para entender aonde é que seus meninos e meninas estão acessando a internet, o que, que eles estão vendo, que site que eles estão vendo? A família precisa ter isso. Ah, mas eu não tenho, ele chega lá, inclusive eu nem boto senha, porque é ele que tem a minha senha. Então, a gente tem aí uma questão geracional, um gap geracional da nossa parte, de entender a tecnologia como um ambiente seguro. Ele é extremamente perigoso para os meninos e meninas. A gente demorou para perceber isso. Isso é um marco legal que a gente tem algumas ações federais agora de filtragem, de derrubar site. Então, a gente precisa entender que, sim, da mesma forma que eu não solto, a gente está falando com o Brasil inteiro, mas que eu não solto um adolescente sozinho na Praça da Sé, à meia-noite e meia, num sábado, eu também não posso deixar ele solto dentro do ambiente virtual sem esse olhar do adulto.
a mediação é nossa, quem é o adulto da relação somos nós. A mesma escola, a mesma coisa, a escola, dentro daquilo que ela está acessando, dentro daquilo que ela está disponibilizando, dentro daquilo que ela está conversando. Eu lembro de um caso na escola em que os meninos, acho que ninguém nem lembra mais disso, tinha um vídeo no YouTube que chamava Jackass, onde os caras faziam umas coisas absurdas, né? E eu tinha um menino excelente, um dos melhores alunos, mas entediado, ele e o irmão menor, quando os pais saíam para trabalhar, estavam reproduzindo aqueles vídeos. E aí caiu na minha mão. E aí, não, vamos trabalhar sobre isso. Olha a capacidade dele de filmar, de editar, de produzir. Só que como a gente não provocou ele para essa produção, ele está reproduzindo aquilo que ele tem acesso. Então, uma questão assim, a escola, e muitas escolas, têm equipamentos, têm questões, os meninos precisam produzir, a gente precisa colocá-los como produtores de conteúdo. E aí, nessa Boa. nossa mediação e nessa nossa interação, fala assim, mas por que esses conteúdos? Quais as referências de conteúdo que a gente está dando para eles? Com quem que eles estão conversando? Porque quando eles começam a fazer, eles vão estruturar as referências que eles têm. Aí eu tenho visibilidade. Porque se eu falar para eles, vocês entram no site errado, eles falam, não, de jeito nenhum. Né? Então, a gente precisa criar situações, eu acho, onde os meninos e meninas sejam produtores. Ali eles vão começar a dar visibilidade do que eles estão fazendo. Tem uma máxima antiga que eu falava para as mães na educação, quando eu era professora alfabetizadora, isso lá nos meados dos anos 80. Você quer saber como é que é a aula do seu filho e sua menina? Pede para eles brincarem de escolinha. Eles vão fazer igualzinho a professora faz, eles vão repetir as professoras, vão dizer tudo. Pede para eles brincar de escolinha e fica só observando. Eles vão reproduzir o ambiente ao qual eles estão expostos. Vamos colocar esses meninos e meninas para usar a tecnologia, eles vão mostrar a qual ambiente eles estão sendo expostos, quais os referenciais que ele tem. E aí a gente vai fazer a mediação. Você fala, tá, isso aí que você está reproduzindo tem um nome, chama misoginia. Vou trazer um conceito. Eu vejo a ação e aí eu trago os conceitos. Isso é um estereótipo de gênero, né? Você colocar representado aquele, isso é um estereótipo. Então, e trabalhando esses conceitos a partir daquilo que eles produzem e num processo dialógico. Isso é processo dialógico. Né? Eu faço emergir aquilo que eu trago, né? Isso é Paulo Freire total. O que eu trago, eu vou dialogando com os conceitos. Isso é pedagogia, gente. É a gente ir trabalhando com os meninos e meninas, e aí sim a gente consegue entender. Porque, Keller, eu vou fazer 60 anos esse ano. É difícil, tem coisa na tecnologia, eu falo, o que é isso? Primeira vez que eu fui escutar sobre Black Web, alguma coisa assim, Deep Web. Dark Web, Deep Web. Primeira vez que me falaram de Deep Web, falei, tá, tem isso? Meu Deus! Então, assim, a gente precisa estar se apropriando. E como é que a gente se apropria? Quando a gente cria um ambiente metodologicamente intencional da minha parte, mas seguro e confortável para que eles tragam também as suas contribuições. E aí a gente vai falar assim, não é que é errado, mas isso tem essa consequência, você está ligado nisso. Vocês sabiam? Ah, tá, tudo. Aí a gente vai ajudando. A gente é educador, a gente precisa dialogar. Perfeito. E novamente o papel do professor aqui, às vezes para se formar, para buscar essas informações, né? Perfeito. Já está quase dando o nosso horário, então deixa eu avisar você, Jane, que para encerrar esse programa tem 3 perguntas dificílimas que nós fazemos para todo mundo nessa mesa, viu? A primeira pergunta é como foi, o que você achou desse programa? A segunda pergunta é onde eu te encontro, como eu sei mais sobre a Jane, como que eu acompanho, como que eu conheço mais o trabalho. E a terceira pergunta não é bem uma pergunta, é uma dica, um pedacinho seu para ficar junto conosco. Mas para dar tempo de você pensar, Jane, Regiane Taveira, para você primeiro, o que você achou desse programa? Onde eu acho Regiane Taveira e o que Regiane Taveira me indica hoje? Bora lá, dá para continuar? Dá para ter o Fantástico, tem segundo, coisa a ainda, né? parte 2, né? A gente precisa da parte 2 ou da 3, enfim, né? Porque a gente acho que já destacou aí muito bem. Também são muitas camadas que dá para a gente continuar aqui. Eu adorei, Keller, que delícia e que aprendizado. Acho, não tenho certeza, uma formação aqui de professores prontinha, né? Uma formação pronta. E realmente precisamos de mais. Dá para fazer o 2, parte 2. Amei, foi muito, muito, muito bom. E eu tô aqui no Arco 43, né? Tô lá no Instagram, Regiane Taveira, mas tô lá no chão da fábrica, né, Keller? E aí, durante todo o programa aqui, fiquei pensando, a responsabilidade que a gente tem
Parece que é uma coisa simples, mas ela é tão grande, tão grande. É uma responsabilidade, que dá um friozinho na barriga, mas ao mesmo tempo você fala, não, eu preciso continuar, porque ainda falta muita coisa para fazer. A Jane falando dos 60, eu vou fazer 53. Eu falo que eu sou uma sobrevivente da tecnologia. Sobrevivente, porque eu também fuço, vou atrás. Acho que você destaca, Keller, também muito bem a questão desse professor ir atrás de formação. Isso é importantíssimo. E eu vou destacar aqui, espero que eu fale correto, um documentário que eu vi, recente, saiu agora, da Simone Beauvoir, é assim que fala? Que ela Beauvoir, isso escreve. mesmo. Isso, né? Gente, assistam. É quando ela está produzindo o livro, que ela vai para os Estados Unidos, né? Então, assim, a gente fala dessas questões, quantas mulheres, né, lá atrás já nos ajudaram e continuam nos ajudando. O documentário é excelente, faz assim a gente refletir sobre muitas coisas. Fica aí a dica para quem quiser dar uma olhadinha de como as coisas eram e refletir. Será que mudaram? Mas, né? Mudaram, mas a gente ainda está tão, né, precisando de tantas mudanças aí para melhorar ainda mais. Gente, eu amei. Muito obrigada, Keller. Obrigada, Jane, né? Obrigada a toda a equipe aqui por trás, a editora. Que não falo que conversa, que formação. Eu amei. Muito, muito obrigada. Perfeito, Rê. Muito obrigado por estar aqui com a gente, viu? Muito obrigado pelo seu cuidado, pelo seu trabalho também, por estar aqui trocando essa ideia e trazendo essa visão que é muito particular também de uma diretora, né, de uma mãe, de alguém que está trabalhando ativamente para tentar tornar aqui a escola, a educação, esse mundo melhor, né, essa construção melhor. Agradeço muito. Obrigada. Vamos então para você, Jane. Jane Reolo, que está aqui comigo hoje, muito obrigado, viu? Nossa, foi assim fantástico. Tem muitas outras questões que eu acho que ainda cabe, que nós gostaríamos de fazer. Temos um tempo, mas outras oportunidades sempre virão. Espero que você aceite estar aqui conosco novamente. Mas tem 3 questõezinhas aqui para você responder para a gente hoje, que é se você gostou do programa, o que você achou desse bate-papo. A segunda, onde eu te encontro e sei mais sobre o seu trabalho. E a terceira, alguma indicação, um pedacinho seu para ficar junto conosco. Então, respondendo, a primeira foi maravilhoso. Eu sempre gosto de estar conversando entre pares, né? Eu acredito muito, uma outra parte do meu trabalho é trabalhar com comunidades de prática, né? É a gente ter espaços sistematizados para estar conversando sobre a prática, porque é muito difícil, né? Fazer esse processo de você olhar, refletir, a gente fica assim, ai caramba, né? Mas eu fiz tudo isso até agora e tudo bem, foi o que a gente deu para fazer, vamos começar a ver, vamos nos apoiar. Então, eu gosto de espaços como esse que vocês trazem, porque ele é um espaço de apoio também, né? Ele é um espaço de aconchego, a gente dá risada, a gente fala sobre coisas sérias, a gente relembra questões que estavam mais para trás, a gente projeta possibilidades para o futuro. Então, eu gostei muito, porque é um espaço acolhedor, né? É principalmente um espaço que ele não busca culpado, mas ele constrói soluções. Então, muito obrigada pelo convite. Vocês podem me achar no Instagram, Jane Reolo, né? Meu nome é bem. Não tem outra Jane Reolo, pode procurar, a única que tem sou eu, então, no arroba Jane Reolo no Instagram. É só pedir para seguir, ele é fechado, mas você pede, eu vou colocando vocês, e lá eu vou dando dicas, ou falando sobre formações, ou falando sobre esse trabalho de comunidade de prática. Eu tenho um grupo que chama Rede de Gestores, que é um grupo de diretores de escola do Brasil inteiro. Vou te chamar também, Regi, para você participar. Oh. Algumas pessoas falam que é a minha máfia pedagógica, mas não, é só gente que vem, é o povo que quer fazer acontecer. E, por último, eu vou dar uma indicação de um livro. Eu coloquei como meta esse ano ler um livro por mês, pelo menos, né? Me organizar tudo. Então, eu estou lendo o livro por mês e lá no Instagram eu vou colocando os livros que eu leio. Eu sou a tia da família que dá livro no Natal, né? Então, os meus sobrinhos já sabem, eu dou livro. Eu sou uma apaixonada por livros, gosto muito. E um que eu li, que acho que ele dialoga um pouco com a conversa que a gente teve hoje, é um da Bianca Santana, que é uma jornalista que eu adoro, uma mulher negra, que o livro chama Apolinária, que ela faz todo um processo de revisão da vida da avó, que é a Apolinária. E aí, nesse processo, ela vai se compreendendo como pessoas, por que ela reagia de tal forma. Então, ela conta a história dela, interagindo com a história da avó, que é uma mulher nordestina, uma mulher migrante. Então, é uma história muito legal. Então, leiam Apolinária. Bianca Santana tem outro lindo, que é Quando Me Descobri Negra, mas eu acho que o Apolinária dialoga um pouquinho com
com essas nossas percepções de quem somos, né? Nós não somos indivíduos baseados só na gente, a gente é em relação ao que a gente convive com a escola, com a família, no nosso dia a dia. Então, a Apolinária é isso, né? Olhar um pouquinho para dentro de nós. O Keller falou, é difícil olhar para a gente? É. Então, a gente precisa de um processo de olhar, e a Bianca faz isso. Ela olha para dentro dela através do olhar da Ana. Então, é isso. Perfeito. Jane, muito obrigado por estar aqui com a gente, muito obrigado pela sua experiência, por essa sensibilidade, muito obrigado por esse chamado mesmo, provocador, sobre o que nós precisamos fazer, porque antes de reinventar a roda, é preciso você ver se a sua roda está rodando, né? Ver se ela está andando ainda, ver se ela está funcionando. E eu acho que muitas vezes falta isso. E é muito mais sobre coragem e uma busca de referência metodológica para fazer, do que, né, coisas exorbitantes, campanhas com muita grana e muitos investimentos e muitas coisas. É mais sobre ficar atento a si, olhar para si e ver qual que é o seu papel nesse processo. Acho que isso é muito legal e é educação, né? Educação é sobre isso, né? Sobre rever esses processos. Então agradeço demais pela sua presença aqui, pelo quanto você nos ajudou hoje, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço, pode me chamar que eu venho. Com certeza. Chegou então a minha vez, né? Quero dizer que eu amei esse papo porque é uma questão que eu senti de maneira muito forte em alguns momentos da minha vida. Teve alguns anos atrás que nós fizemos um grupo de meninas, né, conversando com outras referências de mulheres na escola por causa de uma situação de violência que aconteceu. Nós esperamos, infelizmente, ter um problema para a gente conseguir lidar. E foi um processo muito legal que nós desenvolvemos na escola, eu e mais uma professora. A gente chamava mulheres de várias idades, de vários trabalhos, né, todas as mulheres da comunidade. Então veio mãe, veio vó, veio uma líder sindical que nós temos aqui na cidade, veio uma mulher trans, veio diversas mulheres explicar, né, conversar sobre como elas passavam, o que elas viviam, conversando com as meninas e com os meninos também, porque foi voto das meninas chamar os meninos também para participar e criar um grupo maior. Então foi muito legal como um momento de acolhimento. A gente fica um pouco triste porque muitas vezes na educação tem coisa que a gente não consegue dar continuidade, mas vamos entender que também faz parte, viu, gente? E nós tentamos de novo uma outra forma, de um outro jeito, a gente vai tentar plantando essas sementes também. Então acabou que o projeto durou por 3 ou 4 anos, e aí, né, eu saí daquela escola, a professora também não conseguiu manter continuidade, saiu da escola também, mas de vez em quando eu ainda trombo com algumas daquelas estudantes, daqueles estudantes, e me falam como foi aquele momento. Então são coisas muito legais que dá para se fazer com nada de verba, tá? É muito mais sobre coragem e sobre uma postura metodológica também. E esse papo aqui é um papo fantástico para você, meu querido professor, minha querida professora, ouvir, levar e discutir na tua formação. Manda pra galera e fala, vamos ouvir esse programa. Ouve, dá pausa e fala, o que vocês acham disso aqui? Que a Jane, que o Keller e que a Regiane falaram aqui, principalmente a Jane, porque ela é nossa convidada, né? Então, o que você acha? E converse com seus colegas ali. Você tem um mês de formação aqui, viu? Só para dar pausa e discutir essas situações e tentar analisar a sua própria escola dessa forma. Então, acho que isso é maravilhoso. Quem quiser me encontrar por aí, @cobkeller lá no Instagram. Você me encontra também com Marcos Keller em algum lugar, assim como não tem muitas Janes Reolo, também não tem muitos Marcos Keller por aí, então você me acha sem muita dificuldade. Lembrando que no Instagram eu estou sempre conversando um pouquinho sobre filosofia, sobre história, sobre alguma coisinha assim que eu coloco lá quase todas as semanas. Então, cola comigo também que vai ser um prazer. E vem aqui no Ar 43 com Marcos Keller, Regiane e grande elenco, como foi o caso da Jane estar aqui com a gente hoje. Venham que é muito bacana. E a minha indicação para vocês é que há algum tempo atrás eu indiquei aqui o livro Interação e Educação Digital da Editora do Brasil, que é um material didático. Não sabe como lidar com o mundo digital? Dá uma olhada nesse livro. Ele está disponível para você ver online também, né? Eu espero que você tenha escolhido trabalhar com ele no PNLD, que ele é uma ferramenta fantástica. Mas se você dá uma olhadinha lá, você encontra ele inteiro, na íntegra, para você dar uma olhada. E ali tem diversas dicas, propostas, trabalhos, formas de lidar. Ah, Keller, mas é para o ensino médio. Então quero lembrar vocês que também tem o Bem Me Quer Mais, que é um livro sobre educação midiática para você trabalhar com terceiro, quarto e quinto ano. E, gente, é muito acessível. A linguagem, os trabalhos, as técnicas, as formas de lidar. Se você não sabe como lidar, por exemplo, com educação midiática para direitos humanos, para proteger as meninas, para educar os meninos, para educar as meninas, para proteger os meninos, para fazer esse trabalho todo, você encontra referências fantásticas fora, bibliografia, que é maravilhosa, também nesses materiais. E é uma formação. Tudo é uma formação pro professor que está disposto, tá? Tudo é uma formação. Se você olhar ali, se você tiver afim, a gente encontra formação em todo lugar.
E lembre-se de cobrar também o poder público e a sua escola de uma formação específica, tá? Não fica só você virando atrás também, porque tem que cobrar, né? A gente não pode ficar para trás, mas tem que cobrar. No mais, muito obrigado a todos por estar aqui com a gente. Siga a Editora do Brasil nas redes sociais, nos acompanhe aqui. Toda semana ao longo do ano nós conversamos sobre educação, então acompanhe o Ar 43, indica para aquele amigo, manda no grupo do WhatsApp da escola, que vale a pena, nós fazemos tudo isso aqui para vocês. Eu sou Marcos Keller e até semana que vem. Gravação e edição Agência Bowie, produzido pelo Departamento de Marketing da Editora do Brasil. Supervisora de Marketing, Lívia Garcia. Siga-nos nas redes sociais. instagram.com/editora do Brasil _oficial, facebook.com/editora do Brasil e youtube.com/editora do Brasil.